Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai chegar nesse vídeo, mas eu sou Raquel Muniz, psicóloga clínica, taróloga, enfim, várias coisas, vários rótulos, vários adjetivos, mas acima de tudo, eu sou um ser humano e eu tô aqui para trocar uma ideia com você que tá aí do outro lado da telinha. E se você quer bater um papo, cabeça, se você quer pensar, se você quer um espaço para falar de sentimento, para falar de emoções, para falar da sua percepção de coisas que estão acontecendo no mundo, nos relacionamentos, nas interações, aqui é o lugar certo. Eu amo conversar sobre isso. Hoje eu gravei um vídeo para falar sobre, para fazer uma analogia de um texto muito legal do Rubem Alves sobre tênis e frescobol. E aí a gente fez uma reflexão desses dois jogos com relacionamentos amorosos, relações amorosas interpessoais. Assiste esse vídeo, deixa lá o seu like, o seu recadinho, se você gostou, se você concorda, o que você sentiu vendo meu vídeo, qual foi a sua percepção, você tem alguma coisa para me dizer, para trocar uma ideia comigo? Eu vou adorar. E aí, essa temática hoje tá pertinente na minha cabeça, esse tema relacionamento, relações, escolhas de parceiros amorosos, tá muito hoje, isso tá gritando aqui nos meus atendimentos, nas minhas conversas. E aí, eu resolvi trazer outra coisa muito legal que eu queria conversar com vocês. Bom, eu como psicóloga e como professora, eu amo trocar uma ideia. E aí, eu acho interessante. E eu quero falar com vocês para a gente fazer um exercício nós dois juntos, eu e você que está aí do outro lado da telinha. É interessante, né, para todo ser humano desenvolver um vocabulário de emoções. Por quê? Porque quando a gente cria e desenvolve o nosso vocabulário de emoções, isso permite para nós nomearmos e a gente identificar de forma clara e bem específica as nossas emoções, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente escuta, com as nossas interações, com as nossas trocas com as outras pessoas. E isso nos conecta mais facilmente uns com os outros. Quando você passa uma mensagem clara, que não deixa brecha de dúvida, quando você coloca o seu sentimento, a sua percepção, como você está se sentindo, o outro vai compreender sem sombra de dúvida e não vai dar brecha para julgamento, má interpretação e etc. Então, falando nisso, eu vou trazer hoje para vocês uma letra de uma música de um cantor chamado Thiago York. Ele lançou essa música há pouco tempo e quando eu escutei essa música, eu falei, puta que pariu, olha a letra dessa música. Me chamou muito a atenção o sofrimento desse homem, o alerta que ele tá fazendo, né? A tag, a hashtag que ele tá criando, né? Por quê? Porque é preciso olhar para esse homem, é preciso olhar para esse macho, né? Você que gosta de estudar biologia, desenvolvimento humano, né? Você que gosta desses temas, é imprescindível abrir uma porta de diálogo para entender quem é esse homem de 2021, desse século, desses tempos. Como é que você, mulher, escolhe o teu macho? Como você, mulher, escolhe o teu parceiro?
a pessoa que você vai se relacionar sexualmente. Por que que você escolhe aquele? Por que que aquele é o que você sempre escolhe? Por que que você tem dedo podre para escolher seus relacionamentos? Porque todos os relacionamentos que você escolhe têm a mesma... Eu não vou falar desvio de conduta, mas a mesma personalidade, tem o mesmo padrão que acaba em sofrimento, em choro, em desilusão, e o relacionamento não dura, o relacionamento não vai para frente. É a mesma coisa, homem. Como que vocês, homens, buscam a fêmea que te atrai, que te excita, que te complementa? Como é que você escolhe? Qual é a característica predominante para você que ela tem que ter? E aí, a gente está falando de biologia, de comportamento, de sociedade, a gente está falando de psicologia, de biologia, de política, de N coisas, porque isso é um padrão que vem lá do tempo dos homens da caverna. Só que hoje nós temos como mensurar emoções, sentimentos, o que agrada, o que não agrada, como eu verbalizo, como eu me expresso, se eu tenho a percepção do que eu estou sentindo. Por isso que eu falei de criar um vocabulário emocional, porque tem muitas pessoas, e eu lido com isso diariamente no meu consultório, quando eu atendo as pessoas não sabem falar com palavras o que elas sentem, elas não sabem se expressar, elas não sabem falar o que elas estão sentindo, qual foi a percepção que elas tiveram daquele momento vivido, daquela interação que gerou uma frustração, um sofrimento, uma coisa ruim ou uma coisa muito boa, muito legal. Não sabem falar. Então, a necessidade de desenvolver um vocabulário emocional é maravilhoso, tanto para você, quanto para as pessoas com quem você se relaciona, saberem de forma clara e específica fazer essa conexão com você. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou ler a letra da música como combinado. A gente vai pensar junto sobre esse alerta, sobre esse pedido de socorro, sobre essa questão que foi levantada na letra dessa música. É um tema atual, é uma letra de uma música super atual, que traduz nesse vocabulário emocional sentimentos, emoções, que ele colocou, o artista colocou em palavras como ele está se sentindo, como ele está vivendo hoje a vida dele, o emocional dele como ele está internamente. E isso é um alerta, porque que bom que ele conseguiu, né? Porque ele tem uma veia artística, ele é cantor, então ele sabe fazer poemas, escrever uma boa letra de música, ele sabe identificar nele emoções e sentimentos e colocar isso em palavras. Mas talvez você que está aí do outro lado da telinha não saiba colocar em palavras suas emoções, seus sentimentos, a sua percepção emocional, e isso pode estar causando sérios problemas de relacionamentos. Então, mais uma vez eu vou repetir. A proposta aqui é que a gente pense junto a letra dessa música. Combinado? A letra da música fala dessa visão de homem atual. Quem é o homem de hoje? Então, presta atenção. Eu vou ler a letra todinha e depois a gente vai estrofe, trocar uma ideia. Combinado? Pode ser assim? Você bate papo comigo? Então vamos lá. O nome do artista, repetindo novamente, é Thiago York. E essa letra
Masculinidade é uma música que ele fez há pouco tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu tava numa de ficar sumido, dinheiro, fama, tudo resolvido. Fingi que não, mas na verdade eu ligo e me achava mó legal. Queria ser uma unanimidade, eu quis provar a minha virilidade. Eu duvidei da minha validade na insanidade virtual. Eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem isso, homem aquilo. Aprendi a ser indestrutível. Eu não sou real. Cuida, meu irmão, cuida do teu emocional, cuida do que é real. Masculinidade frágil, coisa de menino. Eu fui profano e sexo é divino. Da minha intimidade, fui um assassino. Que merda. Quando criança, era chamado de bicha, como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível. Quanta inocência. Eu tive medo do meu feminino e me tornei um homem reprimido. Meio sem alma, meio adormecido. Um ato fálico, autodestrutivo. No auge, eu me sentindo deprimido. Me vi traindo por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo. Pensei ser forte, mas eu só fugi. E caí na pornografia. Essa porra só vicia. Te suga a alma, te escraviza. E quando vê, passou o dia. E você pensa que deveria ter outro corpo, outra pica. E a ansiedade vem e fica. Caralho, isso não é vida. Cuida, meu irmão. Cuida do teu emocional. Cuida do que é real. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido. Mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai, também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar essa dor guardada até agora, enquanto escrevo. Me assombra se o que eu digo é o que eu devo. Um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho, ou então vão te cancelar. Que complexo é esse? Mamãe, é você? Me iludi nessa imagem, tentei me esconder. Eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago. Que afago, crescer, aceitar. E aí? Esse homem macho, machucado, esse homem violento, violentado, esse homem violento, esse homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo externo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos por um abraço. Que cansaço. Cuidado com o excesso de orgulho, cuidado com o complexo de superioridade, mas cuidado com desculpa para tudo. Cuidado com viver na eterna infantilidade. Cuidado com padrões radicais. Cuidado com absurdos normais. Cuidado com olhar só para o céu e fechar os olhos para o inferno que a gente mesmo é capaz. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Eu fico zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto. Eu sigo à risca o que é ser homem. Isso não existe. A vida insiste o tempo todo que eu repense. O que é ser homem? 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 Há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Homem real e não ideal. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia. Respeito.
peito. Tem que ter peito, tem que ter culhão para amar direito. Vou dizer que não? Esperando sentado por uma salvação? Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Ah, ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? E aí? Gostaram da letra da música? E aí, qual que é a tua opinião a respeito da letra da música? Legal, né? Muito legal. Porque aí, a proposta que eu falei no começo da live, né? A proposta de pensarmos juntos no sentido psicológico das emoções, né? Da percepção, se você é mulher, né? Qual é a tua percepção de homem, né? A tua percepção de quem é o macho que eu vou escolher para acasalar, para ter meus filhos, para ter minhas crias, né? Em pleno 2021, né? Qual é a tua percepção? Qual é o teu sentimento dentro de uma sociedade tão vasta? Escolher esse homem. Por que que você escolheu esse homem? Por que que ele te chamou a atenção? Qual é a característica que ele teve que para você, ok, deu match? E se você é homem, o mesmo pensamento, né? O que que aquela fêmea te atraiu? O que que aquela fêmea tem que te chamou a atenção e é com ela que você quer deixar tua semente, que você quer deixar, né? Procriar, né? Dar filhos, deixar tua marca, teu DNA no mundo. E aí, vamos voltar para a letra da música e analisar quem é esse homem de hoje. Como é difícil ser homem hoje, né? Porque aqui, se vocês prestaram atenção na letra, ele tá fazendo um desabafo. Tá pesado ser homem, né? Tá pesado. E ele já começou a música na primeira estrofe falando: eu tava numa de ficar sumido. Por que que ele tava com vontade de sumir? Por que ele tava com vontade de se isolar? Qual foi a necessidade emocional que ele teve de dar um tempo dessa sociedade e sumir da música, sumir da mídia, sumir das redes sociais? Por quê? Qual é o sentimento que está por trás do sumir, do se isolar, de ficar resguardado no seu porto seguro? Dinheiro, fama, tudo resolvido. Pô, o cara é músico, ele fez várias músicas de sucesso, deve ter ganhado muito dinheiro, muita visibilidade. Ele podia ter a mulher que ele queria, comer quem ele queria, porque dinheiro, fama, tá tudo resolvido. Esse não é o problema, essa não é a questão. Fingir que não, mas na verdade eu ligo. O que ele quis dizer com essa frase? Vocês conseguem entender? Fingir que não, mas na verdade eu ligo. Vamos pensar nas duas estrofes de cima? Dinheiro, fama, tudo resolvido. Que tipo de mulher ele atraiu para ele com dinheiro, fama, tudo resolvido? Tá tudo resolvido para quem? Para ele ou para aquele bando de mulher? E aí eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Eu só estou fazendo uma reflexão do aspecto emocional desse macho que escreveu uma letra pedindo um socorro. É um alerta, porque ele tá sofrendo, porque ele tá se sentindo incomodado, porque não tá legal, porque ele não tá ele tá sofrendo bullying, ele não é aceito do jeito que ele é,
porque ele teve que viver uma mentira, porque ele teve que se adequar numa sociedade, se ajustar para ser aceito, para caber, para ser tolerado, para ser respeitado, para ter sucesso. Mas a que preço? A que custo tudo isso? Então vamos lá. Eu me achava mó legal. Fingi que não, mas na verdade eu ligo. Então isso machucou, isso incomodou. Por isso ficar sumido, por isso se isolar. Mas será que se isolar resolve? Será que bloquear resolve? Será que deletar resolve? O segundo parágrafo, queria ser uma unanimidade. Eu quis provar a minha virilidade. Aí a gente está falando da biologia, né? Aquele macho alfa que transa com milhares de mulheres, porque quando a gente estudou biologia lá dos homens da caverna, esse tipo de homem alfa, ele transava com todas. Por quê? Porque ele queria garantir a espécie dele, o DNA dele, né? Ele queria deixar a descendência de homem forte, viril, decidido, né? Mas que transava, balançava o pinto e saía andando para outra caçada, para outra conquista, né? Sem se comprometer. Então, eu queria ser uma unanimidade, eu quis provar a minha virilidade, eu duvidei da minha validade. O que ele quis dizer com eu duvidei da minha validade? Então, para ser homem válido nessa sociedade, ele tem que ser o garanhão, ele tem que comer todas, ele tem que sair com várias. É assim que ele vai se validar? É assim que ele vai ter valor? É assim que ele vai ser, pô, aquele cara é macho, esse me representa. Eu duvidei da minha validade na insanidade virtual. Olha essa palavra, insanidade. O que é insano? É insano o mundo virtual, né? O mundo virtual realmente é terra de ninguém, onde tudo acontece: violência, agressão, bullying, discriminação, toxicidade, violência psicológica, meu. Aí vamos para outra estrofe. Eu cuido para não ser muito sensível. Eu cuido. Então ele se vigia, ele toma cuidado para não demonstrar a sensibilidade. Ele toma cuidado, ele fica se segurando, ele fica prestando atenção para que ninguém perceba o quanto sensível ele é. Homem não chora, homem isso, homem aquilo. Olha aí o estereótipo. Olha aí como homem é criado. Como é que homem é criado? Engole esse choro. Porque se eu souber que você arrumou briga na rua, apanhou e não bateu, se chorar aqui em casa eu vou e quebro a tua cara, aí você vai chorar mais. Porque homem não chora, porque homem é aquilo, porque homem é assim, porque homem tem que ser assim, porque homem é aquilo, porque homem é aquele lá, porque homem não lava a louça, porque homem não cozinha, homem não brinca de boneca, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado, homem tem que ter essa personalidade, homem tem que ter essa fala e blá 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 blá. Então, eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem isso e aquilo. Aprendi a ser indestrutível. Será mesmo que ele aprendeu a ser indestrutível? Porque se lá no primeiro parágrafo ele já começou falando da vontade, da necessidade de sumir na primeira frase, é porque ele não é tão indestrutível assim. Ele é muito sensível, ele se machucou, ele quebrou a cara, ele tá na pior e ele foi destruído.
por uma sociedade, pela internet, pelas crenças limitantes, pelos adjetivos que ele recebeu e ele não segurou a onda. Aí ele colocou assim: aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Não? Não é real? É o que então? A existência dele aqui nesse mundo, a marca que ele está deixando, o trabalho que ele está deixando, o legado que ele está deixando não é real? É o que então? É uma alucinação coletiva de todos nós? Bora lá. Outro parágrafo. Conversando com os meus amigos, e eu acho legal isso, porque conversar com os amigos é super saudável. E ontem eu fiz um atendimento e foi me falado assim: eu não posso conversar com os meus amigos porque isso é senso comum. Sobre certas coisas a gente não conversa com os amigos. Quem discorda, eu. Ter aquele melhor amigo, ter aquele brother, camarada, e nós mulheres também termos a nossa sister do coração, que escuta o nosso choro, segura a nossa mão, escuta o nosso desabafo, aquela pessoa que quando dá a dor de barriga, quando aperta a situação, você pode contar, você pode ligar, você pode chorar e falar: vem aqui, preciso de colo, preciso de conselho, preciso comer chocolate junto com você, vamos trocar uma ideia. E aí você vomita, você desabafa, você troca uma ideia, você expõe o problema, ou você pede a ajuda que você está precisando, você fala, você comunica, você se expressa, você divide. Tem coisa melhor do que você ter um amigo, uma amiga, para quem você pode ligar na hora da dor de barriga, na hora do desespero, vem uma pessoa na tua cabeça e você fala: pô, aquela pessoa pode me ajudar, aquela pessoa tem o que eu preciso. Gente, isso é uma dádiva, isso é uma glória, é uma bênção de Deus, porque tem muitas pessoas que não têm com quem ligar, não têm com quem conversar, são pessoas sozinhas, pessoas excluídas, pessoas abandonadas, negligenciadas, que não tem ninguém. E eu sei disso porque eu sou eu presto serviço voluntário no CVV e eu sei a quantidade de ligação, de desespero, de dor, de sofrimento que poderia ser falado com o melhor amigo, mas não tem essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas julgam, porque as pessoas apontam os dedos, porque as pessoas são tóxicas, porque as pessoas não escutam o que você está falando, porque as pessoas não estão disponíveis para troca, para escutar, porque na nossa sociedade nós fomos treinados para mal escutar, para já dar uma resposta, para responder, para falar alguma coisa, para não ficar por baixo. Você sempre tem que ser superior, tá por cima, responder à altura, se colocar à altura, nunca ficar por baixo. As pessoas não escutam, as pessoas não treinam a sua escuta. O que por trás daquela frase? Ou eu já atendi muita gente que não conseguia falar, só chorava. Ou ficava em silêncio, porque a dor é tão profunda, é tão grande, que esse vocabulário emocional que eu falei no começo da live, não solta uma palavra, porque não consegue, não sabe se expressar, não sabe falar. E falar é benéfico, falar é curativo, falar com a pessoa certa, no momento certo, seja com um psicólogo, seja com uma pessoa que você confia, seja com um melhor amigo, seja no CVV. Falar salva vidas,
Se comunicar é imprescindível. Você falar dos seus sentimentos, você falar da sua percepção, do que te chateou, do que ficou mal entendido, mal resolvido, do que gerou um ponto de interrogação e está incomodando aqui. Se está incomodando aqui, tem que falar, tem que resolver, não pode deixar para amanhã. Porque amanhã o café esfria, a amizade termina, você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então tem que resolver agora, hoje, porque a sua felicidade é agora. Porque esse momento não vai voltar nunca mais. Então fala agora, escreve agora, sinaliza agora, pede ajuda agora, mas fala. Se comunicar é necessário. Se é escrita, falado, ligar, mandar uma carta, mandar um WhatsApp, não importa, tem que falar. Agora. Então vamos lá. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Então legal, então conversou, colocou o problema, colocou a situação. E aí, camarada, como é que é na tua casa? Como é que funciona a coisa aí no teu relacionamento? Como é que funciona aí na tua cabeça? Qual é a tua percepção? Como que você enxerga isso? E aí o brother, né, respondeu: calar fragilidade é castigo. Calar causa uma fragilidade. Calar traz uma ruptura. Calar distancia. Calar traz uma doença, traz uma desordem, traz um sentimento ruim. Não falar é um castigo. Por que você não falou? Por que você não comunicou? Por que você não se fez entender? Por que você não colocou limite na relação? Por que você não se preservou? Por que você aceitou isso na tua vida? Por que você permitiu que falasse desse jeito, te desrespeitasse, te violentasse, seja com palavras, seja psicologicamente, seja fisicamente? Porque hoje, né, o que nós temos é violência doméstica. A quantidade da violência aumentou. Seja psicológica, seja verbal, seja física. Adultos, homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher, adultos com crianças, com inocentes, com vulneráveis. Calar fragilidade é castigo. Eu sou real. Então, quando ele fala eu sou real, eu sou ser humano, eu sinto dor, eu sinto esse castigo pelas escolhas erradas que eu fiz, esse castigo por eu não ter colocado limite, esse castigo por eu não ter sido verdadeiro, sincero e honesto com os meus sentimentos, com os meus valores, com coisas que não podem ser negociadas. E aí eu sofro o castigo, porque a nossa sociedade, ela rotula, ou é certo ou é errado. Ou você segue a minha cartilha, ou eu vou te punir, ou eu vou te castigar, ou eu vou fazer da tua vida um inferno. Tô mentindo? Então vamos lá. Cuidado, meu irmão, cuida do teu emocional, cuida do que é real. Quando ele fala cuida do teu emocional, cuida do que é real, é a sua saúde mental. Se você não se ama, se você não se respeita, se você não se valoriza, se você não sabe dizer não, se você não sabe colocar limite nas relações, você vai ter um problema emocional. Você vai ter um problema de saúde mental. É esse o alerta que ele está falando. Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Porque você é mais importante. Por que quando a gente está dentro do avião e começa a dar turbulência,
primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois pôr a máscara no teu filho, no teu marido ou ajudar outras pessoas. Porque você é mais importante. Se você não se cuidar, se você não se preservar, se você não for a pessoa melhor para você, qual é o sentido? Se você não tá bem, como é que você vai estar? Se você não tá bem, como é que você vai poder ajudar outra pessoa? Se você não se ama, se você não sabe o que é amar, como é que você vai amar outra pessoa? Se você não se respeita, como é que você vai respeitar outra pessoa? Se você não supre as suas necessidades, você não vai no médico, você não faz os seus check-ups, você se automedica, você tem pressão alta e come um balde de sal, você tem diabetes, come um monte de bala, chocolate escondido, você está enganando quem? Você acha que você está cometendo um suicídio e ninguém está percebendo? É um pedido de socorro, só que nas entrelinhas. Comportamento autodestrutivo. Então vamos lá, vamos continuar. Masculinidade frágil, coisa de menino. Masculinidade frágil, né? O que é a masculinidade hoje? O que é ser homem hoje? Eu fui profano e sexo é divino. Eu fui profano comigo, né? Com os meus valores, porque lá em cima ele falou que estava tudo bem, dinheiro, fama, estava tudo ok. E agora ele está falando, eu fui profano. Então ele fez coisas que ele não gostaria de ter feito, mas ele fez por causa de uma sociedade, porque é esperado. Senão o que vão falar de mim? Que eu não sou homem? Que eu broxo? Que eu sou fraco? Que eu sou afeminado? E aí ele termina assim: da minha intimidade eu fui um assassino. Que merda! Da minha intimidade eu fui um assassino. Que merda! É isso que eu falei. Ele tá se matando aos poucos, ele tá vivendo uma mentira, ele tá vivendo um personagem, ele não tá se validando, ele não tá se amando, ele não tem o autorrespeito, a valorização dele, da saúde dele, dos valores dele. Cadê o amor próprio? Cadê a força e o ímpeto de dizer, e daí? Se eu não quiser transar com 20 mulheres porque eu sou um cantor famoso, blá, 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 blá. Foda-se a sua opinião. Foda-se o seu comentário comigo, porque eu sei quem eu sou. E o seu julgamento, o seu dedo apontado, a tua opinião escrota é tua. Revela mais sobre você do que de mim. Fala mais de você do que de mim. Então, né? Mas ele falou, da minha intimidade fui um assassino, porque ele se assassinou todos os dias que ele foi negligente com ele, que ele não se respeitou, que ele não se valorizou, o que ele fez, o que os outros queriam, o que os outros esperavam, o que os outros queriam que ele fizesse. E aí ele foi se matando todos os dias, porque ele viveu uma mentira. Ele viveu uma ilusão. Quando criança, era chamado de bicha, como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser insensível. Quanta inocência. Aí eu pergunto para pais e mães, como é que vocês estão educando seus filhos? Qual os valores que você está embutindo na cabeça dos teus filhos? Quando criança, era chamado de bicha. Então, bicha porque ele era sensível? Porque ele chorava? Porque ele se incomodava?
Bicha como xingamento, como adjetivo pejorativo. Que coisa esquisita. Aprendi que era errado ser sensível. O que a nossa sociedade ensina para nós? Que ser sensível é errado, que ser diferente é errado, que pensar diferente é errado, que discordar da tua opinião, mesmo argumentando com educação e respeito, é errado. Se você não tiver dentro daquele padrão, daquele estereótipo criado por essa sociedade hipócrita, que te manipulou por anos e anos e anos e anos, que fez você acreditar em mentiras que de fato na vida real nunca existiu, mas ela fez você acreditar, né? Porque você assistiu aquele canal que emburrece, que só ensina coisa errada, para desviar a sua atenção do que é real, necessário você prestar atenção. E é isso que ele está falando. Quanta coisa você aprendeu que era errado, mas quem falou que é errado? É certo. Se para tua vida, para tua realidade, é o que você sente, é o que você é, tá certo. E foda-se a sociedade, e foda-se os julgamentos, e foda-se a opinião dos outros. Você tem que viver conforme as tuas verdades, os teus valores. O que você acredita que é certo para você. E quando você é manipulado, quando você se deixa ser manipulado, quanta inocência. Ele terminou assim, quanta inocência da sua parte. Porque quem deixou ser manipulado foi você. Quem não colocou um limite nessa manipulação foi você. Aí vamos continuar. Eu tive medo do meu feminino. Todos nós, não é porque eu estudei psicologia, né, e outras coisas, que a gente sabe que todos nós, independente de ser homem ou mulher, a gente tem essa ambivalência. Nós temos feminino e masculino dentro de nós, né? Então, eu tive medo do meu feminino. O que é um homem com um lado feminino? É um lado poeta, escritor, cantor, artista, que está conectado com as suas emoções, que é receptivo às suas emoções, que fala de emoção, de sentimento, que tem essa transferência, está receptivo e aberto para trocas emocionais. Então ele teve medo do lado feminino e eu me tornei um homem reprimido. E ele tá falando isso desde o começo da música, que ele se segurou, ele se restringiu, ele mudou o comportamento, ele mudou a fala, ele mudou as atitudes, ele escondeu quem ele era, então ele se reprimiu, ele se fechou, ele se sentiu acuado, meio sem alma, meio adormecido. Porque quando você nega quem você é, quando você se nega, quando você se bloqueia, a sua alma, a sua essência, quem estudou aí espiritualidade, xamanismo, enfim, né, essas vertentes, sabe que a alma foge, que a alma vai... É um meio de sobrevivência. Se afastar desse corpo que foi tão negligente, tão negligenciado, que sofreu uma violência, que sofreu um trauma, que sofreu um abuso tão grande. E para sobreviver, a alma foi embora, a alma se escondeu, a alma foi se esconder em um lugar seguro. E aí ele ficou sem alma, meio adormecido, meio zumbi, meio robô, meio viver no automático. Um ato fálico, autodestrutivo.
Quantos atos fálicos nós temos num dia? É ato fálico, mas para quem eu fiz psicologia, psicanálise, Freud, né? Ato fálico quer dizer tanta coisa, sabe? Aquela palavra errada no meio da frase, aquela troca, sabe? Os atos fálicos, quer dizer muito. Para nós terapeutas, isso quer dizer muito, traz muito conteúdo, traz muitas coisas. Então, um ato fálico, dependendo da concepção, é autodestrutivo ou não, é muito construtivo para saber o que é que você está escondendo de você mesmo. Vamos para o outro parágrafo. No auge, eu me sinto deprimido. Eu me vi traído por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo. Pensei ser forte, mas eu só fugi. Gente, essa é a estrofe mais forte. No auge da fama, do sucesso, de ganhar dinheiro, visualização, todo mundo olhando, eu sou o centro das atenções, eu me senti deprimido. Não me senti legal, estava numa situação desconfortável, me senti triste, me senti sozinho, deprimido. Eu me vi traindo por ter me traído. Ele se traiu porque ele não se respeitou, porque ele não fez o que a alma dele queria. Era isso que ele queria? Era essas atitudes que ele queria ter tido, ter feito? E aí eu fui covarde, eu fui abusivo. Ele foi abusivo com ele. Ele passou do limite, a luz vermelha... Opa, o meu gato, desculpa. A luz vermelha acendeu e ele não respeitou, ele não escutou, ele fingiu que ele não viu a luz vermelha. E aí ele foi abusivo, o comportamento, a negligência, né? O descaso, a covardia dele não ter colocado um limite, dele não ter terminado com aquilo, dele não ter tido outro comportamento. Ele foi covarde, ele foi abusivo, isso na opinião dele, né? Pensei ser forte, mas eu só fugi, porque ele só conseguiu fazer isso. Ele e a alma dele fugiram. Aí outra estrofe. Eu caí na pornografia. Por quê? Porque quando você se isola, quando você se fecha e se tranca na sua casa, você tá sozinho, né? E aí você vai para o computador e você faz o quê? Você cai aonde? Na pornografia. Essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia. E quando vê, passou o dia. Infelizmente, isso é uma coisa que existe, é uma coisa que homem faz uso, muito uso, né? Se usa muito isso, pornografia, e aí causa sérios problemas. Por quê? Porque a pornografia não é real. O que acontece no filme pornô não é real. Aquele sexo apresentado num filme pornô não é real. Ali tem Viagra pro pau ficar duro, maquiagem, maqueia um órgão genital, né? A câmera fica lá procurando o maior ângulo, aquele enfoque, aquela coisa para simular, para fazer você acreditar que aquilo é real. Mas na vida real aquilo não existe. Aquilo não é real, não é verdadeiro, aquilo não acontece. E aí o homem que usa muito de pornografia para se excitar, para se masturbar, para obter o orgasmo, quando ele está na frente de outro ser humano para receber o toque,
para ser estimulado sexualmente, ele brocha. Ele não consegue. Essa é a minha experiência de consultório. Quem tiver outra, ok. Eu não sou a dona da verdade. Eu tô falando da minha experiência, tá? Vamos para outra estrofe. E você pensa que devia ter outro corpo, outra pica. É isso que eu tô falando, né? O seu corpo, homens e mulheres, né? O seu corpo é o seu corpo, né? Nós temos axilas que tem uma coloração diferente do seu pescoço, da sua barriga. Os seus órgãos genitais têm cores diferenciadas. Tem uma região que é mais escurecida, né? Cada um tem um formato, tem órgãos genitais que tem um odor, sim. Isso tudo é normal. Mas quando você assiste pornografia, aquilo tá maquiado. Passa base, passa maquiagem, passa blush, aí fica aquela rosinha, da mesma textura, com a mesma aparência, com a mesma consistência. Aquilo não é real. Aquilo foi maquiado, aquilo foi transformado, foi manipulado. Não é real. O real é bem diferente. Então aí ele fica assim, eu queria ter outro corpo, eu queria ter outra pica, porque o que ele vê, o que ele enxerga, não condiz com o que ele viu na internet, com a pornografia que ele estava acostumado. E aí ele começa a odiar o próprio corpo. E aí vem a molecadinha, adolescente, né? Que vê essa merda e começa a ter problema de aceitação do seu corpo, do seu padrão corporal, da sua hereditariedade, da sua genética, da sua fisiologia, porque o que ele tá vendo na internet, naquela lavagem cerebral, naquela manipulação, é o que ele acredita que deveria ser o corpo dele, que deveria ser assim. Então, para a mulher, começa a ter vergonha da vagina, ter vergonha da coloração do seu corpo, da forma dos seus pelos, da textura da tua pele, da tua cicatriz, das suas estrias, Tem gente que desenvolve problema alimentar, porque, eu tô gorda, eu tenho culote, eu tenho que emagrecer, né, eu não vou ser aceita, não vou ser valorizada, aquele macho não vai me querer, e começa, quero ter outro corpo. Loucura total, né? Aí ele continua, a ansiedade vem e fica. Porque na nossa sociedade, todas as pessoas estão sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? O que mais tem no consultório de psicologia são pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Todas. Passa mal, sua, treme, parece que tá tendo um ataque cardíaco, tem N problemas, já cansou de ir no médico, já cansou de ir no pronto-socorro, eu vou morrer, eu vou infartar, eu tô passando mal. E não é físico. São sintomas que você tem físicos, mas gerados pela sua ansiedade. E aí não adianta ir no psiquiatra, se encher de remédio tarja preta, ou não quero ir no psiquiatra, vou procurar drogas, maconha, LSD, e aí por aí vai, para diminuir, para entorpecer, para adormecer, para eu não sentir mais. Mas você não está indo no lugar certo, que é no consultório de psicologia, para tratar a causa. O que foi que gerou esse sintoma? O que foi que gerou essa ansiedade? O que foi que gerou esse sentimento? Que você não sabe nomear, que você não sabe falar o que é, você só está sentindo. E cada vez você vai sentir mais.
Porque o que é tomar remédio? É remediar. Você está remediando a cura, porque você não está indo atrás do que causou. Qual foi o fio da meada que causou? Qual foi o estopim que causou isso? Causou a dúvida, causou o problema, causou a insegurança, o desconforto, o choro. O que foi que não foi resolvido na hora que deveria ter sido resolvido? E aí vamos continuar. Caralho, isso não é vida. Então eu vou repetir de novo a estrofe. E você pensa que devia ter outro corpo, outra pica. A ansiedade vem e fica. Caralho, isso não é vida. Não é vida. É o que eu tô falando desde o começo da nossa live. Se você não se respeita, isso não é vida. Se você não é feliz, isso não é vida. Se você não sabe colocar em palavras o que você está sentindo, o que é que está gerando essa ansiedade, o que é que gerou esse desconforto, o que gerou esses sintomas, esse conjunto de sintomatologia, se você não ir resolver, caralho, isso não é vida. Não é vida mesmo. Você só tá existindo. Você só tá robô, fazendo coisas mecanicamente. Isso não é vida. Então vamos lá, continuando com a letra da música. Cuida, meu irmão, do teu emocional, cuida do que é real. Cuida, meu irmão, do teu emocional, cuida do que é real. Porque a sua saúde mental é real. Se você não estiver bem, isso é real, tá? Então vamos continuar. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido. Então, na visão dele, meu pai foi minha referência de homem forte. Qual é a tua referência de homem? Qual é a tua referência de homem forte, de homem vitorioso, de homem capaz? Qual é a tua referência de pai? Qual é o pai que você teve? Qual é o pai que te ensinou a ser homem? Para mulher, qual é a referência de homem que você tem? Quem era o teu pai? Nem todos os pais são trabalhadores, nem todos os pais são generosos, nem todos os pais são decididos. Lá no começo da live, eu falei dos tipos de homem, o alfa, o beta e o... Gente, eu sempre esqueço o terceiro, que é essas características de homem. Esses adjetivos que nós colocamos para os homens. Então, ele colocou aqui, meu pai foi a minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido. Mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai, o avô dele, também não soube se expressar. Então você percebe que homem não sabe se expressar, porque não foi ensinado para ele se expressar. Porque sentimento é coisa de bicha. Sentimento é coisa de marica. Sentimento é coisa de mulherzinha. E hoje, nem mulher pode chorar, nem mulher pode ter sentimento. Porque é criticada, porque é humilhada, porque mulher hoje na nossa sociedade tem que ter uma outra postura. E eu não tô falando certo ou errado, eu tô colocando aqui uma... Ok? Se discorda, se tem outra opinião, tá beleza, tá? Vamos continuar com a letra da música.
Por esses homens é preciso chorar. É preciso chorar, porque que caralho de homem é esse que não pode chorar, que não pode se emocionar, que não pode mostrar fragilidade, que tem que ser forte o tempo todo, que tem que engolir o choro, que tem que bater, que tem que provar. E que não sabe se expressar, porque homem tem que ser ogro, tem que ser bruto, tem que ser aquela coisa de agressão, de bater, de força bruta, de massa, né? E não sabe falar. Vocabulário, como eu falei no começo da live, vocabulário emocional. Aprender a nomear, a identificar de forma clara, objetiva e específica as suas emoções, para que você se conecte com as pessoas, para que não haja dúvida, erros, mal entendidos. E aí ele continua: por esses homens é preciso chorar, é preciso perdoar essa dor guardada. Gente, antigamente tinha alcoolismo, também tinha vício em drogas, mas não era falado, não era escancarado, porque não tinha rede social. Antigamente, nos tempos do meu bisavô, do meu tataravô, do meu avô, né, do meu pai, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular, não tinha essa facilidade de comunicação. E essa dor guardada de não poder ser esse homem sensível, romântico, amoroso, que sabe se expressar emocionalmente, que sabe falar em palavras as suas emoções, as suas expectativas, o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Eu quero que você entenda, e aí fala de forma clara, para a pessoa não ter dúvidas. Vocabulário emocional. Então ele tá falando aqui, tem que perdoar essa dor guardada, porque homem, né, até agora, enquanto eu escrevo, me assombra se o que eu digo é o que eu devo. Porque ele tá com medo que ele fez a letra dessa música e ele já tá com medo dos julgamentos, das críticas, daqueles homens escrotos que acha que mostrar sentimento é ser bicha. Então ele tá falando, já tô assombrado, né? Ele tá colocando em palavras, me assombra se o que eu digo é o que eu devo. Será que eu devo falar? Será que eu devo me expressar? Será que eu devo mostrar o meu lado sensível? A que preço? A que custo? Qual vai ser a represália disso? O que eu vou receber de volta? Um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? Foi o que eu falei. A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho, ou então eu vou te cancelar. Essa é a nossa sociedade de hoje, que eu também já falei disso no começo da live. Então, a nossa sociedade só existe uma ambivalência, o certo e o errado. Ou você concorda ou você discorda. Se você discorda, você pune. Você maltrata, você humilha, você cancela, você degrine a imagem da pessoa que você está derrotando, que você não concorda, que você está se opondo. Então, a rejeição é ensinada desde cedo. Ser diferente é errado, vai ter punição, vai ter consequência e você vai ser excluído, cancelado.
Que complexo é esse? Mamãe, é você? Ai, porque só colo de mãe mesmo, né? Porque puta que pariu, que sociedade escrota que a gente vive. Vamos continuar. Me iludi nessa imagem, tentei me esconder. Eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago, que afago, crescer, aceitar. Então, ele tá reafirmando o que ele disse nas outras estrofes, que ele se iludiu na autoimagem que ele criou no cérebro dele. E ele tentou se esconder através dessa imagem fictícia, fantasiosa, criada na mente dele. Eu só posso ser esse Tiago. Eu só posso ser essa Raquel. E você que tá aí atrás dessa tela, que vai ver esse vídeo amanhã, a semana que vem, sei lá quando é que você vai me descobrir na internet, porque esse vídeo vai ficar para sempre, né? Você é você! Você é real, você existe, você sente, você pensa, você verbaliza, você é o que você é. Quer você goste de mim ou não, quer você me aceite ou não, quer você me cancele ou não, quer você tá gostando ou não do que eu tô falando, que eu tô te provocando, que eu tô mexendo com as suas emoções, porque eu tô te fazendo pensar, eu tô fazendo você parar de ser manipulado, para você raciocinar o que acontece de real, de concreto. E aí ele tá falando crescer, né? Se aceitar, se enxergar como você é e desenvolver o amor próprio, o autorrespeito, a sua valorização. Você se respeitando como indivíduo. Eu sou isso aqui, mas eu me amo. Vamos continuar. E aí, esse homem macho, machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Lembra o que eu falei? Se você não tem uma autoestima firmada, se você não sabe quem você é, eu, no caso, que tipo de mulher eu sou, né? Quem é a Raquel? Se eu não tenho essa percepção de mim mesma, quando eu estiver no mercado aí, né? No mercado, qual é a impressão, a imagem, a energia que as pessoas vão sentir minha? Qual é a primeira impressão que eu deixo? Será que eu sou uma fêmea atrativa para os olhos masculinos? Será que eu atraio bastante olhar de homem? Será que eu sou uma pessoa que sucumbe aos desejos masculinos, às necessidades do alfa, do beta e do outro que eu sempre esqueço, que eu bloqueei a terceira opção lá da minha mente? Né? E a mesma coisa para você, se você que tá aí do outro lado da telinha for homem, né? Qual é a mensagem que você tá passando? Homem sem amor? Homem mal amado? Qual é a fêmea que tá chegando perto de você? É o mesmo padrão de fêmea que te traz infelicidade, desgosto, tristeza e a relação não dura? A relação não vai para frente? Porque você tem que trabalhar isso em você. Qual é a fêmea que você está atraindo para você? Com aquele padrão de característica de comportamento. E se você não entender isso, você sempre vai atrair a fêmea errada. E vai quebrar a cara e não vai dar certo o relacionamento. A mesma coisa a mulher. Se você não resolver essa imagem de homem, de pai, né, que você tem dentro de você, você sempre vai arrumar aquele macho escroto, machista, narcisista, tóxico, que vai te ter um relacionamento abusivo.
E não é isso que você quer, não é isso que você precisa, não é isso que vai te trazer felicidade, que vai te agregar, tá bom? Continuando, precisamos nos responsabilizar. Precisamos nos responsabilizar pela nossa vida, pela nossa atitude, pelo que a gente aceita, pelo que a gente tolera, pelos limites que a gente não coloca, pelas coisas que nós vamos suportamos e uma hora, puf! A gente cria um mundo externo e opressivo. E a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas de criar esse mundo externo e opressivo. Porque quem você está chamando para esse mundo? Quem você está atraindo para o seu mundo? Qual é a energia que você está ressoando para trazer de volta essas pessoas tóxicas, mentirosas, duas caras, hipócritas, narcisistas, esse relacionamento tóxico que te deixa doente, né? Como eu falei, da ansiedade generalizada, que é o que tem na nossa sociedade hoje. O que causa isso tudo, né? Qual é a sua responsabilidade nesse caos criado por você e as suas escolhas ou não? Criado por você, porque você não escolhe, porque você não decide, porque você não fala, porque você não põe limite, porque você não põe um ponto final. Aí vamos continuar. Daí diz, se não estamos todos loucos por um abraço, que cansaço. No fundo, a gente só quer um abraço. No fundo, a gente só quer amor. No fundo, a gente quer alguém que segure a nossa mão e fale que a gente não tá sozinho. A gente quer se sentir amado, respeitado, valorizado. A gente só quer um ombro amigo. Um ombro para encostar a cabeça naquele peito cabeludo e falar assim, ai, que bom que você tá aqui para me proteger. Que bom que eu tô sentindo a sua pele, o seu calor e eu sei que eu não tô sozinha. Que bom que eu tenho com quem dividir a vida, dividir a frustração, dividir as tristezas de um dia cansativo. Que bom que quando eu chego em casa eu tenho você, que me ajuda, que torna a minha vida mais feliz. Quando eu chego em casa e a gente conversa e você me abraça e eu sinto que vale a pena viver, porque a gente está construindo um lar, uma casa, com amor, com verdade, com honestidade. Um apoia o outro, um ajuda o outro. Hoje eu tô em casa, eu vou fazer a janta, eu vou arrumar as coisas, eu vou dar uma tapeada aqui na limpeza, né? Amanhã sou eu que vou trabalhar até tarde e eu sei que você vai estar lá para fazer uma jantinha gostosa, para arrumar a nossa cama e deixar a nossa cama bem cheirosinha, porque eu vou chegar cansada e você vai estar lá para fazer uma massagem nos meus pés e escutar o meu choro, a minha tristeza, as minhas frustrações, o que não deu certo. É isso. O sentido da vida é esse. O sentido das relações é esse. O abraço que acalenta, o abraço que aquece, que cura, que te faz se sentir protegido e que tudo lá fora, longe desse abraço, aqui dentro perde o sentido, porque é isso, proteção, nutrição, sentir aquele quentinho no coração. É só isso que a gente quer. É isso que todo mundo precisa. Homem, mulher, criança, idosos. É isso. Vamos continuar. Cuidado com o excesso de orgulho. Cuidado com o complexo de superioridade. Cuidado com desculpa para tudo. Sabe? O que eu mais escuto em consultório é desculpa e justificativa. Ai, mas eu fiz isso porque...
Ai, mas eu falei aquilo por quê? Ai, mas também, né? Cuidado com viver na eterna infantilidade. Infantilidade de não crescer, de não assumir responsabilidade, de não assumir que foi escolha sua, que você não pôs um ponto final, que você não falou, que você não colocou limite, que você permitiu que aquilo chegasse até você, você permitiu que aquilo entrasse na sua individualidade e mexesse com você. Então, vamos cuidar de orgulho, superioridade, as desculpas e justificativas e essa eterna infantilidade de levar tudo na brincadeira, de não assumir responsabilidade, de não ter comprometimento com a sua vida, com o seu viver, com as suas escolhas e as consequências do que você escolheu, ou as consequências de ficar em cima do muro, ou as consequências de deixar outra pessoa decidir por você a sua vida. Vamos continuar. Cuidado com padrões radicais, cuidado com absurdos normais, cuidado com o olhar que só olha para o céu e fecha os olhos para o inferno que você faz aqui na Terra, que você é capaz de fazer aqui na Terra. Cuida, meu irmão, do teu emocional, cuida do que é real. Vamos para outra estrofe. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Então, se você é profundo, se você sabe que você vai dar um salto de cabeça, mas você não põe o pezinho na porra da piscina, da lagoa, da onde você vai se jogar, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Que você vai quebrar a tua cabeça nesse salto. Vamos lá. Eu fico zonzo, eu fico triste, eu fico pouco, eu fico escroto, eu sigo à risca o que é ser homem. Isso não existe. A vida insiste o tempo todo que eu repense. Então, essa sociedade, ela fica o tempo todo. Que tipo de homem é você? Qual é a tua masculinidade? Qual é o teu papel de homem? E você, sensível, romântico, amoroso, sonhador, né? Você fica zonzo, você fica triste, você se sente um escroto, fora do padrão normal. E aí você começa a se questionar. Porra, mas que, né? Eu tô errado, eu tô como se você fosse culpado, irresponsável, negligente, um poço de tudo é sua culpa. E não é, né? E não é. Então, aí ele fala, o que é ser homem? 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 Há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Então vamos aceitar que existem N homens, vários tipos de homem. O Keeper, lembrei, finalmente, o alfa, o beta, os keepers. E dentro dessas três nomenclaturas tem você, tem o meu pai, tem o meu avô, tem o meu irmão, tem o meu vizinho, tem um monte de homem aí. É certo? É errado? Não cabe fazer comparação. Homem é homem, cada um é cada um. Cada um vive de um jeito, cada um tem uma ideologia, uma crença, uma visão de mundo, uma visão de realidade. É o que é e ponto final. Não tem que discutir. Eu sou o que eu sou. Não te agrado? Problema seu, vai procurar quem te agrade.
Mas tem muita gente que gosta de mim. Tem muita gente que escuta o que eu falo. Tem muita gente que me segue. Tem muita gente que troca ideia comigo. Porque eu tenho conteúdo. Porque eu não sou só um rostinho bonito e um olho verde. Tem uma alma atrás desse corpo. Tem uma personalidade. Tem valor. Tem estrutura. Tem conhecimento. Tem vontades. Tem desejos. Tem anseios. Eu sou esse pacote. Gosta quem quiser. Ninguém é obrigado a gostar de mim e nem eu sou obrigado a gostar de todo mundo. Então vamos lá. Homem real e não ideal. E aí eu coloco para mulher real e mulher não idealizada. Ser homem por querer se aprender todo dia. Dominar a si mesmo. Apesar de qualquer fobia, respeito! Respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e não faz mal. Respeito para todo mundo. Respeito para todas as existências. Não é só para homem, não é só para mulher, não é só para viado, não é só para criança, não é só para idoso, é para todo mundo. Respeito. Respeita a minha individualidade. Respeita a minha existência. Respeita a minha forma de pensar. Respeita a minha forma de falar. Respeita a marca que eu tô deixando no mundo. Não queira me modificar. Não queira me manipular. Não queira me restringir. Respeito. Eu não sou obrigada a satisfazer as suas expectativas. Eu não sou obrigada a ser quem você idealizou na sua cabeça. Homens e mulheres aí, tá? É que aqui a gente tá falando de uma letra masculina, tá? Mas é homens e mulheres. Hello! O que você idealizou, o que você imaginou, o que você criou de fantasia e expectativa na tua cabeça é teu. Vai resolver você com você. Eu sou isso aqui, ó. Esse excesso de gostosura em menos de 1,60 m. Eu sou real. Gosta quem quer, mas tem que ter respeito. Sempre. Respeito. Vamos continuar. Tem que ter peito, tem que ter culhão para amar direito. Vou dizer que não? Esperando sentado por salvação? Olha o que ele tá falando. Que tem que ter peito para assumir a escolha que você fez. Tem que ter peito, tem que ter culhão, né? Porque ele tá falando de homem, né? Então, homem tem que ter culhão para amar conforme ele acredita que é o amor. Para se relacionar com aquela fêmea que ele acha que é certa para ele. Tem que ter culhão para se bancar, para ser esse homem, para amar, para transar, para desenvolver uma relação, para cuidar e prover do que você criou, do vínculo que você fez e do que foi gerado desse vínculo. É isso que ele está falando, que tem que ter peito. Tem que ter peito, eu tenho que me comprometer, eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que viver a verdade das minhas escolhas com culhão para assumir o que vem de volta, a consequência. Vamos lá. Conexão, empatia, verdade, divino propósito. Responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Pode ter vivido um dia honesto. Por ter vivido um dia honesto. Será que você sente isso? Será que você com o seu parceiro? Será que você com a sua parceira? Você tem conexão de alma? Vocês se entendem? Vocês falam a mesma língua? Vocês têm os mesmos ideais?
tem empatia e respeito um pelo outro? Tem verdade nesse relacionamento? Esse relacionamento, ele é baseado num propósito divino maior? Ambos têm responsabilidade pelo relacionamento, um pelo outro e pelo que está sendo construído? Você deita a cabeça no seu travesseiro e você sente paz? Você teve um dia honesto com os seus sentimentos? E aí ele termina com o último parágrafo. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? E termina a música assim. E aí? E aí? Fala alguma coisa, conversa comigo. Eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui falando, porque já são 6h11. Eu comecei essa live de tarde. Eu não sei quanto tempo eu tô falando, porque aqui não tá mostrando. Nem sei quem tá me assistindo, porque também não tá mostrando nada. Só tô vendo a minha cara linda, maravilhosa aqui. Mas e aí? Você concorda, discorda? Ser homem exige muito mais do que coragem. Eu também acho que ser homem, ser mulher, é muito mais do que coragem. É muito mais do que masculinidade ou feminilidade, né? É escolha, é atitude, é posicionamento, é como você se coloca, como você se vende, como você se mostra, qual é a tua essência, qual é o teu valor, qual é a marca que você está deixando. O que você está construindo? Para você, é sempre para você, nunca é para os outros, é sempre para você. E aí ele termina a música com essa linda pergunta. E aí? E aí? E aí? Legal, né, gente? Puta música, né? Eu amei. Quando eu vi essa letra, eu guardei no meu computador, porque dá para trabalhar em palestra, em dinâmica, porque é muito legal, é um tema super atual, é muito, muito, muito legal. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do bate-papo, né? Eu espero que eu não tenha falado sozinha, né? Que tenha alguém aí do outro lado da telinha. É uma pena que ninguém escreveu nada, ninguém falou nada. Eu também não sei se escreveram e eu não vi, porque eu só tô vendo a minha linda cara. Mas obrigada. Obrigada por dividir a tarde comigo, obrigada por me escutar, obrigada. Eu queria bater papo, né? Eu queria poder chamar alguém para conversar aqui comigo e escutar, porque eu adoro escutar, eu adoro trocar, eu adoro conversar, eu adoro trocar opinião, escutar principalmente. Qual é a tua opinião? De tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou, qual é a sua opinião sobre a letra dessa música, qual é a sua visão de homem, qual é a sua visão de mundo? Conversa comigo, escreve alguma coisa para mim, tá bom? Um beijo gigante para todos vocês que vão assistir, que vai chegar aqui e vai assistir. Gratidão por esse tempo juntos. Um beijo gigante. Tchau, tchau.